Oi, som. Meus queridos e amados irmãos, com muita alegria eu saúdo a todos na paz do Senhor. Hoje é um desafio, né, irmãos? Os amigos que estão nos acompanhando também por meio das redes sociais, por meio mais precisamente do Facebook, talvez você esteja ouvindo um som aí, além deste que é utilizado aqui na igreja, porque aqui na rua está havendo uma festa e talvez você esteja ouvindo esta outra sonora. Mas nesta noite eu tenho certeza que Deus tem reservado para mim, para você, algo especial, né? Deus, Ele nunca junta ou reúne seu povo em vão. Ele tanto fala para mim, como fala nesta noite para você. Para mim, Deus já falou. Deus já falou comigo nesta noite e eu já estou alegre. Glória a Deus. Eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, ao nosso pastor Roberto Carlos por ter nos feito o convite, ao nosso pastor, e também agradecendo ao meu pastor Antônio Nunes, que nos liberou para estar aqui, para também cultuar a Deus com os irmãos em brilho celeste. Estou muito feliz por estar revendo os irmãos aqui da congregação, graças a Deus. Percebo que continuam perseverando na fé, perseverando na escolha feita quando resolveram seguir a Jesus. Nós sabemos que a maior dificuldade, eu sempre tenho isso em mente, a maior dificuldade não é nós declararmos ou levantarmos as nossas mãos e muitas vezes se colocar aqui diante da igreja reconhecendo o estado pecaminoso e a necessidade de ser perdoado por Deus. O mais difícil é permanecer na escolha feita. Muitos já desistiram, muitos já pararam, muitos estão sem força, muitos gostariam de estar aqui, mas infelizmente não têm força suficiente para saírem do seu estado, para saírem da sua casa e se deslocarem até este lugar. Glória a Deus. Mas Deus tem nos concedido o privilégio de permanecer de pé. A Bíblia, ela diz que aquele que está de pé, cuidado, vigie, né? Para que não caia. Porque todos os dias estamos diante da tentação, diante das ofertas do inimigo de nossas almas, que tem um propósito, um intuito de matar, roubar e destruir. Mas Deus enviou seu Filho para nos dar vida e vida em abundância. Glória a Deus. Quando eu estava ali, lembrando da situação que estamos agora vivenciando, né? Eu lembrei de que uma certa vez eu estava na congregação onde estou congregando atualmente, e ainda era, e eu estava ali e nós tínhamos um trabalho na feira, no pátio da Feira Livre do Conjunto Gramoré. E naquele trabalho nós tínhamos uma caixa de som, daquelas que nós utilizamos como esta aqui. E nós colocávamos ali na Feira Livre no domingo pela manhã, antes da escola dominical. E o pastor, e aí nós disputávamos o volume de som juntamente com o som que havia na Feira Livre. Além das vozes, também havia vários estabelecimentos comerciais que utilizavam-se do som para atrair os seus consumidores, os seus clientes. E era praticamente uma disputa que nós sempre saíamos perdendo na questão dos decibéis, do volume. Nossa caixa era pequenininha para competir com vários sons. Até que um dia
eu conversando com o pastor, que ali dirigia na época, se não me falha a memória, era Marquês, e eu disse a ele, contei para ele a situação, ele disse, tá bom, eu vou arrumar um jeito de vocês realizar aquele trabalho de forma melhor. Eu vou disponibilizar para você um carro de som. Eu digo, oh, glória. Aí no primeiro domingo, irmãos, o pastor disponibilizou um carro de som. Olha aquela Kombi, aquele som de 360 graus. E eu já gosto de falar baixo. Aí eu peguei aquele microfone, irmãos, e comecei. E era metralhadora, e Jesus. De repente, irmãos, começou a incomodar toda aquela situação ali. De repente, aquelas pessoas que tinham o seu aparelho de som ligado para atrair os seus clientes, eles começaram a perceber que o nosso som agora estava sobressaindo o som deles, e aquilo incomodou a eles. De repente, partiu um homem de lá para cá, um homem bastante avantajado, de uma massa muscular bastante imensa, e ele partiu mais alto do que eu, e veio com uma velocidade em minha direção, e eu com o microfone olhava para ele, e pregando a palavra de Deus com ousadia, e pronunciando a palavra de Deus. Ele vinha disparado de lá para cá, e eu vi que ele vinha ferozmente, até para me dar um soco, mas quando ele chegou assim, aproximadamente uns 2 metros assim, irmãos, ele olhou, deu uma parada assim, olhou para mim, e deu outra velocidade, encostou praticamente nariz com nariz. Eu disse, Jesus, eu paro ou não paro? Aí o Espírito Santo sopra no meu coração e diz, não para, continua. E eu vou dizendo, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, Jesus quer te salvar, Jesus quer fazer algo grande. E é eu falando, e ele falando de lá para cá, e ele falando, e eu falando. De repente ele levanta o braço, vê um varão, irmão, de lá para cá, coloca-se à minha esquerda. E quando eu disse, Jesus, clamei o sangue de Jesus, de repente passa uma viatura, encosta a viatura do nosso lado. O homem de repente esmurece, de repente enfraquece. E eu disse, Satanás, você perdeu mais uma vez. É promessa de Jesus. Jesus disse, Pedro, edificarei, eu levantarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Glória a Deus. A igreja de Deus, ela é triunfante, ela sempre vencerá. Glória a Deus. Só sei, irmão, se aquele homem sumiu. Teve vários problemas com ele lá no conjunto, e aquele homem desapareceu. Sinceramente, hoje já faz muitos anos isso, eu não sei nem se ele ainda é vivo, mas espero que ele hoje seja um crente em Jesus. Meus amados irmãos, eu quero nesta noite refletir com os irmãos na Bíblia Sagrada, em um texto da palavra de Deus. Eu já meditei durante o dia, eu sei que Deus nesta noite, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, e a partir do versículo 1. Talvez você já tenha lido e ouvido várias mensagens da Bíblia Sagrada, e em especial esta mensagem do capítulo 15. Eu também já li e já reli e já ouvi várias mensagens da palavra de Deus dentro deste texto, mas o Senhor tem falado comigo, e eu creio que irá falar com a igreja do Senhor. Capítulo 15 de Lucas, verso 1, 2 e 3. Diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este
recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola. Até aqui. Meus queridos e amados irmãos, talvez você já tenha ouvido a mensagem do capítulo 15, são 32 versículos. O capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas narra uma história de Jesus que ele conta de forma utilizando a parábola. E neste capítulo 15 existe 3 parábolas. Mas se nós prestarmos atenção, na verdade são apenas o sentido dessas 3 parábolas. E quando eu estava lendo este capítulo 15, o Senhor ardeu no meu coração uma mensagem que eu escrevi, o título da mensagem, e se chama O Valor de uma Alma. Se você prestar bastante atenção no capítulo 15, você vai perceber que tudo leva a entendermos que Jesus estava falando ou explicando ou respondendo aos fariseus e aos escribas que o valor de uma alma é muito, mas muito importante para Deus. Se nós lermos o capítulo 3 de João e o verso 16, o texto áureo da Bíblia Sagrada, é um texto que todo cristão conhece, até mesmo aqueles que não professam a fé em Jesus, conhece João 3,16. E o que é que está escrito em João 3,16? A Bíblia diz, e João relata, que Deus, ele amou o mundo de uma maneira tal que foi capaz de enviar o seu único filho para que todo aquele que crê no Filho de Deus não morra, mas tenha direito à vida eterna. Isso é, João não consegue descrever com outras palavras o gigantesco e o tamanho amor de Deus para com a humanidade. Deus não amou parte da humanidade, Deus amou o mundo, Deus amou a todas as pessoas igualmente. Isto me traz a seguinte certeza, de que o valor de uma alma é preciosa para Deus. Como é que eu chego a esta conclusão? Quando eu olho para a cruz do Calvário, Jesus, ele foi traído por Judas, por mim e por você. Jesus, ele foi chicoteado por mim e por você. Jesus, ele sofreu todas as humilhações que um homem possa imaginar nesta terra por mim e por você. Aqueles cravos foram pregados na mão e nas pernas e nos pés de Jesus por mim e por você. Aquela lança foi transpassada em Cristo por mim e por você. Aquele sangue que escorria no rosto de Jesus, ele foi derramado por mim e por você. Então, meu amigo, então, meu irmão, nunca duvide do amor e do valor que você tem para Deus. É um valor imensurável. Não tem como. Toda alma, João, ela é preciosa. A alma de uma prostituta, ela é tão quanto valiosa quanto a minha. A alma de um ladrão, ela é tão quanto preciosa como a sua. A alma de uma pessoa que já matou outra, ela é tão quanto preciosa quanto a sua que você está vendo. A alma de uma pessoa que faz coisas
percebe no início do texto que Jesus estava conversando com o primeiro grupo de pessoas. Qual era o primeiro grupo de pessoas? Eram os publicanos e os pecadores. Agora é interessante que a Bíblia, e Lucas escrevendo, ele faz essa distinção de grupos. São dois grupos aqui neste texto. O primeiro dele é publicano e pecadores. O segundo grupo são os fariseus e os escribas. O primeiro grupo era um grupo rejeitado pelos religiosos da época de Jesus. Por quê, irmãos? Porque os publicanos eram um povo judeu que cobrava imposto dos judeus para os romanos. Veja o exemplo de Mateus. Mateus era um publicano, isso é, era um cobrador de impostos. Veja outro exemplo, Zaqueu. Zaqueu era cobrador-chefe dos publicanos. E perceba como os publicanos eram rejeitados, eram odiados pelos judeus, que a Bíblia diz que eles eram considerados como ladrões. Eles eram humilhados religiosamente falando. Ninguém queria andar com um publicano. Perceba, um judeu cobrando de um judeu para dar a Roma. Ninguém aceitava isso. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu, veja como era a ídolo de um cobrador de imposto. A Bíblia diz que quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Zaqueu diz: olha, Senhor, se porventura eu tenha defraudado, defraudação aqui é pecar algo que não lhe pertence, é tirar de quem não tem. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu disse: Jesus, se eu porventura tenha roubado de alguém, eu irei restituir, eu devolverei quadruplicadamente. Perceba como os publicanos eram odiados pelos judeus. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Você pode ser odiado pela sua família, você pode ser odiado pela sociedade, mas Jesus te ama. O outro grupo eram os pecadores. Mas por que a distinção de pecadores? Eu gosto aqui, irmão, de brilho celeste, porque o som ele é agradável. Parece que a gente se sente mais crente, sabe, irmão? Quando o som é assim, eu não sei, não é algo, eu acho que é uma falha minha, um defeito meu. Eu só gosto de estar num ambiente barulhento. Aleluia. Eu sempre disse para minha família: olha, não me convide para velório, porque velório tem choro, mas tem choro de lamentação. No velório tem silêncio, no velório tem psiu, mas na casa de Deus tem que ter boca aberta, adorando e glorificando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os publicanos eram odiados, mas havia uma outra classe aqui, eram os pecadores. Isso é, para os judeus, para os fariseus, os escribas, os saduceus, os zelotes, que eram várias classes de religiosos, eram vários grupos de religiosos. E para essas pessoas, eu acho interessante é que todas as outras pessoas que não estavam nesta classe, isso é, não era fariseu, não era escriba, não era saduceu, não era dos zelotes, todos os outros não eram publicanos, eram pecadores. Aleluia. Mas o que eu acho lindo é que Jesus se senta. Jesus se senta para comer com os pecadores. E aquilo criou dentro dos fariseus, que eram hipócritas, eram homens religiosos, que Jesus incessantemente combatia eles e chamavam eles de hipócritas. Isso é, alguém que fala uma coisa, mas não vive aquilo que fala. Um homem que manda você orar, mas não ora. Um homem que manda você ir para a igreja, mas não vai. Um homem que manda você agir de tal forma, mas não age. Isto é um hipócrita. Os fariseus eram hipócritas. Por quê? Porque eles não viviam aquilo
aí. Olha, como é que pode um homem desse dizer que é o Filho de Deus? Está sentado com os publicanos e está comendo com os pecadores. Um homem desse não pode ser o Filho de Deus. Quantas vezes nós não somos interpretados dessa maneira? Muitas vezes as pessoas não entendem como é que pode esse cidadão um dia desse havia cometido um crime, estava preso, mas agora está na igreja e vem dizer que é salvo. É porque, meu amigo, é porque, minha amiga, você ainda não conhece o tamanho do amor de Deus. Jesus ama o pecador, Ele aborrece o pecado, não importa o que você tenha feito, Deus tem perdão. A Bíblia diz que aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Eu estava esses dias ouvindo um debate, alguns debates que não traz muita edificação, é mais para conhecimento, entre um calvinista e um arminiano. E eu ouvindo aquele debate entre os dois, eu pude perceber uma coisa interessante. É que uma coisa nós não fugimos desta verdade. E qual é a verdade? Seja você calvinista ou seja você arminiano, uma coisa ninguém foge. Qual é? É da graça de Deus. Ninguém foge da graça de Deus. A graça de Deus está disponível para toda a humanidade. Agora você irá realizar a escolha. E os fariseus eram esses hipócritas. Mas havia um outro aqui que se chamava os escribas. Os escribas eram conhecidos como os escrivãos. Os copistas eram aqueles que escreviam, eram aqueles que tinham habilidade na escrita, eram homens que tinham influência na sociedade, eram homens bem vistos, eram homens que andavam de nariz empinado pelo seu grau de conhecimento, mas conheciam a letra, mas desconheciam a graça, conheciam a letra, mas não conheciam a graça, era doutor, mas não era crente, era excelente, mas não era misericordioso, era o que era, mas não era cristão. E aqui eu quero entrar. A Bíblia vai dizer que diante daquela afronta dos fariseus e dos escribas, eles acusaram a Jesus, dizendo: olha, não pode. Você diz que é o Messias, o Cristo Redentor, aquele que vai nos libertar de Roma. Mas como é que pode? Você diz que é o Messias, o Cristo que vai libertar os judeus de Roma, mas senta com os publicanos que trabalham para Roma. Como é que você diz que é o Cristo, Filho de Deus, e se senta com prostituta, se senta com assassino, se senta com bandido? É porque, meu amigo, o amor de Deus não faz acepção de pessoas. O valor de uma alma. Aí Jesus diz: espere, pare por aí. Eu vou contar uma história. Eu quero chamar a atenção para o verso 13. Para o verso 3, perdão, diz assim: e ele lhes propôs esta parábola. Lembra do que eu falei? Que são 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas Jesus disse que ia contar esta parábola. Veja que Jesus contou as 2 primeiras parábolas para chegar na 3ª parábola, para mostrar para os escribas e os fariseus o valor de uma alma. Jesus quis dizer: eu entendo, eu compreendo, é assim. Isso é minha compreensão dentro daquilo que o Espírito Santo me falou. Jesus disse: meu filho, você não entende, mas eu vou provar para você
eu vou mostrar para vocês o quanto os publicanos, os pecadores, são valiosos para Deus. Agora me escute, que eu vou lhes contar uma parábola. E ele começa. Primeira parábola. O que é uma parábola? Você sabe o que é uma parábola? A parábola, ela é uma história de Deus na linguagem humana. Ela é uma história de Deus na linguagem humana. Jesus, ele falava dos projetos e dos planos de Deus, utilizando-se da linguagem humana. Da onde era Jesus? Do céu. Jesus, ele sempre foi do céu. Ele disse: o meu reino não é aqui. Jesus, ele é do céu. Ele contou uma história de Deus para os escribas e os fariseus na linguagem humana, para que pudessem compreender. Porque, irmão, seria uma ignorância minha tentar compreender a consciência, a mentalidade de Cristo. Jamais eu chegarei a tal patamar. Perceba que no encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus diz a Nicodemos: olha, eu estou lhe contando uma coisa que você vivencia no diário. Imagine se eu lhe dissesse, eu lhe contar as coisas de Deus. Eu estou dizendo para você que você tem que nascer de novo. Você não está entendendo. Imagine se eu falar das celestiais. Mas Jesus era assim. Quando ele queria contar uma história, ele pegava algo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para mostrar uma verdade. Parábola no dicionário é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio da comparação ou de uma analogia. E Jesus começou contando uma das suas 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida. Não perca o fio da meada. Jesus estava respondendo aos fariseus e aos escribas acerca do seu questionamento. Por que era que Jesus estava sentado com os publicanos e com os pecadores? Jesus: eu vou responder agora. Ele disse: olha, um homem tinha 100 ovelhas, mas de repente uma daquelas 100 ovelhas se perde. Para que a gente possa entender e compreender como isso funciona. Antigamente, até hoje, eu vivenciei isso lá no sítio da minha irmã, que ela cria ovelhas. O pastor de uma ovelha ou de ovelhas, ele pega as ovelhas do aprisco, passa pelo deserto, pelo caminho, e leva ao oásis, o lugar onde ela vai pastar e tomar água. Depois o pastor vai lá, pega as suas ovelhas e leva novamente para o seu lugar, para a sua casa, para o curral, como a gente conhece. Porém, nessa história que Jesus conta, no meio do trajeto, uma ovelha se perde. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a igreja. Nessa história que Jesus contou, essa ovelha, ela sabia que estava perdida? O que é que os irmãos acham? Essa ovelha que se perdeu das 99, ela sabia que estava perdida ou não? Ela sabia que estava perdida. Eu tive o prazer de ver isto lá na minha irmã, no sítio dela mora. Ela cria ovelhas e ela tem um curral. E quando chega a um determinado horário, ela abre a porteira
E as ovelhas saem para um lugar de pastagem para beber água e comer. E quando chega a um determinado horário, elas regressam novamente. Mas eu fui num período lá em Santana do Matos, aonde o pasto estava muito alto e tinha ovelhas menores, ovelhas que ainda eram novinhas. E de repente algumas foram mais na frente e aquela ficou para trás. Uma ovelha interessante, irmãos. Quando ela está perdida, ela emite um sinal. Ela emite um sinal que está perdida para que as outras respondam. Tipo assim, irmãos, não me leve de forma para mangar de mim, como diz no popular, né? Mas a igreja perdida, ela faz bem. Aí as outras ovelhas que fazem parte daquele rebanho, quando ela ouve, ela responde de volta. Para quê? Para que aquela ovelha que está perdida possa ter noção do caminho para casa. Agora, a ovelha sabia que estava perdida. Qual era o problema? É que ela não sabia o caminho de volta. Porque naquele tempo diferente lá da minha irmã, que é próximo, era 3 a 4 quilômetros de distância. Então mesmo que a ovelha perdida berrasse daqui, as que estavam lá não conseguiam ter o som suficiente para ela ouvir. E o que é que Jesus diz aqui? Que o pastor saiu em busca da sua ovelha perdida, que sabia que estava perdida, mas não sabia voltar, ou como voltar. Deixa eu fazer aqui a primeira aplicação desta noite. Talvez você esteja na mesma situação desta ovelha. Você sabe que está perdido no mundo, mas não sabe como voltar. Eu te tenho nesta noite uma palavra de Deus. O bom pastor, ele vai estar te chamando nesta noite. Vem para o aprisco, porque eu sou o bom pastor. Nós estamos aqui hoje na figura desse pastor, lhe mostrando um caminho. Mas Jesus conta uma segunda parábola. A segunda parábola eu acho muito interessante. Jesus escolhe a figura de uma mulher. Versículo 8 ao versículo 10. Ele disse: olha, se uma mulher tem 10 dracmas, perde uma das 10, será que ela não acende a candeia, não varre a casa e diligentemente vai procurar a dracma perdida? Isso ele estava dizendo para os fariseus e os escribas. O que é que vocês acham? Jesus contando para ele. É óbvio que diligentemente, Jesus respondendo, ela vai em busca da dracma perdida. Mas por que Jesus disse isso? É bom nós conhecermos a história. Naquele tempo, a dracma era uma moeda. Era uma moeda grega que valia aproximadamente um denário romano, que valia ou equivalia a um dia de trabalho. Se nós formos fazer um cálculo para hoje, ela tinha aproximadamente 60 reais. Veja, ela tinha 10, mas ela perde uma. Mas tem algo ainda mais interessante. É que Jesus usa a figura da mulher. Porque naquele tempo, as mulheres quando casavam recebiam um dote. E esse dote era dado em forma de dracma. Eram 10 dracmas. Aquela moeda para aquela mulher não tinha só um valor financeiro, mas tinha um valor sentimental. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aquela dracma, ela sabia que estava perdida? Não sabia que estava perdida, porque ela estava dentro de casa. A dracma
dracma ela não tem sentimento, mas para aquela mulher, aquela dracma perdida tinha um sentimento incalculável. E aquela dracma para aquelas mulheres da época era feito como que um colar que colocava nelas, ou como que algo que colocava no seu frontal, para dizer o valor e o amor que aquela mulher tinha para com o seu marido. E faltar uma dracma era algo terrível. Mas aquela mulher tomou uma atitude. A Bíblia diz, e Jesus é muito categórico quando diz que a mulher, ao sentir falta da dracma, que não sabia que estava perdida, porque estava dentro de casa. Agora essa aqui é para nós, viu? Essa aqui é para nós, cristãos. Muitas vezes nós estamos dentro da casa, achamos que não estamos perdidos, mas estamos confusos. Não temos ainda convicção plena da nossa salvação, e muitas vezes é necessário, como aquela mulher, que alguém mostre para você o seu valor dentro desta casa. Aquela mulher, ela toma 3 atitudes. A primeira, ela acende a candeia. Quem já morou no interior sabe. Eu que já visitei e tinha parentes no interior que não tinha energia elétrica, nós acendíamos a famosa lamparina, colocávamos querosene em um pavio e ali acendia dentro de casa para enxergar alguma coisa. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que você que está dentro de casa não sabe que está perdido, mas está perdido, mas precisa ser achado. E hoje é a noite de se achar na presença de Deus. O salmista, no Salmo 119, no verso 105, ele diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Deixa a palavra entrar no seu coração. Permita que a palavra entre no seu coração e você vai se achar. Você vai compreender o tamanho do amor que Deus tem para com a sua alma. Você vai entender o valor que você tem. Você vai compreender o seu chamado. Você vai entender o quanto Jesus quer te usar nessa terra. A segunda atitude, a Bíblia diz que ela varre a casa. A casa aqui, irmãos, lembra do que Paulo disse a Coríntios, a igreja em Coríntios, capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 19? Não sabeis vós que sois templo, casa, morada de Deus? Se você hoje entendeu que está dentro da casa, não sabia que estava perdido, mas estava perdido, você precisa buscar a luz da palavra. E você precisa limpar tudo na sua vida que não agrada a Deus. Faça uma limpeza. Tire tudo aquilo que não traz edificação para a sua casa. A terceira atitude daquela mulher, ela diligentemente, isso ela não perdeu tempo. Ela não perdeu tempo, ela apressadamente, de forma organizada, acendeu a lâmpada, viu a luz da palavra, varreu a casa, limpou a sua vida, e por último ela aí foi à frente. Jesus então conclui a história falando de 2 filhos e um pai. Jesus disse: vocês vão aprender o valor de uma alma. Eu disse para você de uma ovelha que estava perdida fora de casa, que sabia que estava perdida, mas não sabia como voltar. Eu falei de uma dracma que estava perdida dentro de casa e não sabia que precisava
para se encontrar. Jesus conta a história de 2 filhos e um pai. A Bíblia diz que Jesus contando disse: olha, certa vez um pai que tinha 2 filhos, o mais jovem chega para ele e diz: pai, me dá parte da minha herança. A Bíblia é muito bem clara. Jesus ele repartiu. Jesus ele deu tanto ao filho que queria sair de casa, como para o filho que estava em casa. Jesus disse que ele repartiu. Está no texto. E ele repartiu por eles a fazenda. Tanto recebeu o filho que queria sair de casa, como o filho que estava dentro de casa. Jesus queria mostrar para os escribas e para os fariseus que aquela ovelha perdida representava o filho que queria sair de casa, que aquela dracma perdida representava o filho que estava perdido dentro de casa. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai mais adiante, e Jesus diz: olha, aquele filho saiu, vagou pelo mundo e percebeu que tudo aquilo que ele tinha feito não estava de acordo com o que o seu pai tinha o ensinado. A Bíblia vai dizer que aquele moço, quando se deu conta em uma terra estranha, onde ele estava perdido, longe de casa, ele diz: os criados do meu pai. Você pensa que aquele que está hoje fora dos caminhos do Senhor não sente saudade disso aqui? Sente. Aquele que está lá no mundo, lá nas drogas, lá na bandidagem, na prostituição, ele sente falta da presença de Deus. Ele sente saudade de glorificar e de adorar a Deus. Ele sente saudade da comunhão entre os irmãos. Ele sente saudade do glória a Deus, do aleluia. Ele sente saudade do calor do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles, os criados do meu pai, se alimentam bem, comem do bom e do melhor. E eu estou aqui no mundo comendo das bolotas de Satanás, comendo comida de porcos. Mas a Bíblia diz que aquele jovem toma uma atitude. Isso é para os afastados. Você sabe o caminho de casa. Você conhece o caminho da casa de Deus. Você conhece como chegar aqui. Você sabe como chegar aqui nesta noite. Então faça como aquele filho pródigo. Tome uma atitude, se levante e venha para a casa de Deus. Mas a Bíblia diz que quando aquele moço regressa para a casa do seu pai, o outro, o seu irmão que estava dentro de casa perdido, mas não sabia que estava perdido, ele disse: como é que pode, papai? Eu estou aqui com o Senhor há tanto tempo, o Senhor nem sequer matou um pinto para dar a gente fazer uma festa. A hora que eu entro, aqui eu encerro. Aquele moço, aquele outro filho, o irmão daquele que estava perdido lá no mundo, ele disse: papai, o Senhor não fez nada por mim. Aí aqui Jesus ensina aos escribas e os fariseus o valor de uma alma. O pai responde para o filho: meu filho, seu irmão estava perdido, ele estava na desgraça, mas foi achado. Certa vez Jesus, no capítulo 4 de João, ele tem um encontro com uma mulher, João, conhecida. E a Bíblia diz que por volta do versículo 23, se não me falha a memória, Jesus disse para aquela mulher, João 4, 23, Jesus disse para ela: olha, Deus ele procura, Deus ele está à procura dos verdadeiros adoradores.
o valor que você tem para Deus, nenhuma questão ou nenhum valor financeiro desta terra pode pagar. Mas Jesus te procura nesta noite, não no sentido de que Ele não saiba onde você está. Ele sabe onde você está. Ele sabe aonde você está muito bem. E Ele também sabe do valor que você tem para Ele. O valor, como eu já mensurei aqui nesta noite, foi o preço do sangue do Filho de Deus. Jesus disse para aqueles hipócritas, para os fariseus e escribas, e mostrou e provou para eles o valor de uma alma. E Jesus disse: saiba de uma coisa, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Aquele filho que estava recebendo o seu irmão, que estava perdido, morto no mundo, não compreendia a festa que estava acontecendo naquele momento. Você não faz ideia do que acontece no céu, na presença de Deus, os anjos. Feliz, feliz com um pecador que compreende que precisa voltar para os braços do Pai. Nesta noite, eu quero aqui perguntar se tem alguém que entendeu, que compreendeu que assim como a ovelha perdida precisava voltar para a casa do Pai, que assim como a dracma perdida precisava ser encontrada, que assim como o filho pródigo entendeu que precisava voltar para a casa do Pai. Se tem alguém nesta noite, até mesmo nos assistindo, mesmo que distante, que ainda não entendeu, mas hoje está compreendendo este mistério. Você tem um valor para Deus, e eu quero convidar você, aonde você estiver, a confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.